que a oração, ela tem que ser, na realidade, um estilo de vida. Tem gente que ora hoje, daí vai orar de novo só no... Tá igual o culto, né? Ora no domingo, daí vai só orar de novo no domingo. Irmão, oração é uma coisa que tem que ser constante na tua vida. A oração é uma coisa que tem que ser recorrente. Uma pessoa perguntou para mim, cara, mas se eu não orar todos os dias, o que acontece? Daí eu perguntei para ele, se você não tomar banho todos os dias, o que acontece? Ele falou, nada, depois do terceiro dia ali, o cara vai começar assim, do segundo, terceiro dia já começa a dar um odor, né? Eu falei, então a oração é a mesma coisa. Porém, o banho, ele é um hábito diário. E isso ele vai gerando o quê? Higiene em você. A oração é a mesma coisa. A oração, você tem que colocar a oração como se fosse um estilo de vida. Você tem que pegar a oração e colocar ela no teu cotidiano. E, por exemplo, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Não existe uma regra, nem um momento certo. Um exemplo, eu estava estudando como Jesus orava. Geralmente ele orava o quê? De manhã e à noite. Quando ele terminava de fazer os ensinamentos dele, de orar pelas pessoas, ele subia ao monte ao Pai. E de manhã, antes dele começar o dia, ele orava de novo. Então não existe uma regra, tem que orar 3 vezes ao dia, o certo é 2 vezes ao dia, não. Eu tenho um pastor amigo meu, que ele costuma dizer assim, que você não precisa orar 5 horas direto, mas também você não pode passar 5 minutos sem falar com Deus. Então quando você cria esse hábito, essa vida de oração, você começa a criar essa rotina de oração, você começa a acessar o mundo espiritual. Porque vamos colocar, eu estou buscando aqui uma analogia, mas é assim, para você acessar o mundo espiritual, a maneira mais fácil de acessar é através da oração. Você acessa a eternidade, você acessa o mundo espiritual. E eu já falei aqui, não precisa dobrar o joelho, não é nada disso, é você se desligar do externo e se conectar com Deus. Então é a primeira coisa. Daí, para você ter a moeda de troca no mundo espiritual, uma vez que você acessa através da oração, é a fé. Lembra que nós falamos ontem que de Hebreus lá, que sem fé é impossível agradar a Deus? Então, uma vez que você acessa o mundo espiritual através da fé, da oração, você precisa ter fé, que é a moeda de troca lá. Porque qualquer coisa que você for fazer, tem que ser através da fé. E depois que você interagiu com Deus, eu vou falar aqui hoje sobre alguns tipos de oração. E depois que você interagiu com Deus lá através da fé, porque você precisa acreditar, lembra? Hebreus 6, lá, o 11:6, ele vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa acreditar que Ele exista e que Ele é galardoador, que Ele traz recompensa para aqueles que o buscam. Então esse versículo é muito forte porque ele fala de fé e ao mesmo tempo fala da oração. Porque toda vez que você vai entrar na oração, eu já vou entrar por aqui, você tem que entrar de alguma forma. Daí existem alguns tipos de oração, eu quero tratar alguns aqui. Por exemplo, existe uma oração na hora que você entra na presença de Deus, que é uma oração só de louvor, só de adoração. Então você vai entrar na presença de Deus falando: Deus, sou grato ao Senhor pelo dia de hoje, obrigado pela minha família, obrigado, meu Pai, pelo meu trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pela coisa principal, que é o fôlego de vida. Porque se Deus decidir hoje falar, eu vou retirar o meu fôlego de vida de você, você não vive mais, daí acabou tudo. Então, essa é uma forma de você entrar na presença de Deus, louvando, adorando. Senhor, eu adoro pelo que Tu és, eu Te adoro pela Tua grandeza, eu Te adoro pela Tua soberania, porque Deus, você pode adorar Ele de diversas formas. Então esse é um estilo de oração. Para você fazer isso aí, é o que eu costumo fazer, que eu tenho feito nos últimos dias e para mim tem sido muito bom, que é o quê? Ligar um louvor de adoração
e você entrar na presença de Deus só agradecendo, só louvando, só engrandecendo, só enaltecendo a pessoa dele. Porque Deus, esse fim de semana eu estava num culto lá na igreja, e tinha um pastor, Hernandes Santos o nome dele, e ele falou uma coisa muito forte. Ele falou assim que quando ele vai orar, ele ora, ele mostrou 2 vídeos de 2 crianças sendo curadas. Ele entra na presença de Deus falando assim: Senhor, eu te agradeço pelo que tu és, e eu sei que o Senhor não tem obrigação nenhuma de curar nessa noite, o Senhor não tem obrigação nenhuma de libertar essa noite, mas se o Senhor quiser fazer isso, tem pessoas aqui hoje necessitadas. E ele começou a oração, 2 menininhas, ele mostrou 2 vídeos de 2 crianças, uma de 5, a outra de 7, as 2 nunca tinham andado e começaram a andar. Então, quando você entra na presença de Deus adorando, quando você entra na presença de Deus engrandecendo a Ele, porque nós temos o péssimo hábito de entrar em oração já: Deus, eu estou precisando disso, olha essa mulher, olha aquele cachorro, olha o papagaio, olha o meu marido, olha o trabalho. Você entra pedindo e bombardeando Deus com um monte de coisa. Experimente entrar na presença de Deus adorando, louvando, engrandecendo o nome dele, porque o salmista, ele diz que nós fomos criados para louvor e glória do nome de Jesus. Essa é a missão, essa foi o porquê Deus nos criou. Agora você fala: é só adora a Deus falando? Não. A tua postura, a tua atitude no teu dia a dia louva a Deus, ou envergonha o nome de Deus. Porque se você se diz ser filho de Deus, se você se diz ser servo de Cristo Jesus, você no mínimo tem que ter uma conduta alinhada com os princípios e com os valores que Jesus veio à terra e apregoou. Porque Jesus, ele veio aqui estabelecer o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Ele veio trazer os princípios. Você quer? Eu estou aqui, vim inaugurar o reino de Deus aqui na terra. Só que ele falou: meu reino não é nesse mundo, meu reino é onde? Na eternidade, meu reino é no mundo espiritual. Então eu vou passar aqui para você, qual é a conduta que um cidadão do rei dos céus tem que ter. E ele foi, através de palavras, mas mais ainda de exemplos, qual é a postura e qual é a conduta que um servo de Cristo tem que ter. Agora, se você se diz filho do Deus Altíssimo, se você se diz filho de Deus, você no mínimo tem que ter esse tipo de conduta. Você tem que agir segundo os princípios da palavra. Então, você começa a adoração adorando Deus por quem Ele é, porque nós somos criados para louvor e glória do nome dEle. Você começa adorando a Ele, você começa engrandecendo a Ele, você começa bendizendo. Então, esse é um tipo de oração. Agora existe outro tipo de oração, que é o quê? Que é a petição. O que é? Você pedir. Então depois que você adorou, que você agradeceu: meu Pai, eu estava necessitando tanto disso, e começa, age aqui nessa área da minha vida, me ajuda nessa dificuldade. Pai, eu estou com esse problema aqui nessa área financeira, nessa área sentimental, nessa área espiritual, me ajuda aí. Você começa a pedir. É um outro tipo de oração. Se você conseguir entender isso e começar a compactar a maneira como você fala com Deus na tua oração, a sua oração vai começar a ser mais eficaz. Porque Deus, Jesus Cristo, ele falou, você consegue achar na Bíblia aí, Lucas 9:11, acha aí para mim, Lucas 9:11. Jesus, ele deixou bem claro, nós vamos falar talvez amanhã ou na quinta ainda, eu não sei, sobre um modelo de oração, que é o Pai Nosso. Cadê? Não é isso? Lucas 9:11. Vê aí: pedi, dar-se-vos-á. Mas deve estar próximo de Lucas alguma coisa aí. Jesus, ele deixou um modelo de oração, que foi o Pai Nosso. Para quê? Para que a gente tenha um norte. Eu não vou nem começar a falar, que senão eu vou acabar
pregando, mas talvez amanhã ou na quinta a gente vai falar só sobre a oração do Pai Nosso, o porquê, o modelo de oração. Mas então você pode entrar através da petição, a intercessão. O que é intercessão? Intercessão, aí você já não pede nada para você vai pedir pelos outros, porque o intercessor é aquele que entra na brecha, usando aí a gíria dos crentes, é aquele que vai lá. Um exemplo, você tem um amigo, você tem um parente, você tem alguém que está com dificuldade, e você vai lá e começa a se interceder. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo agora a favor da vida do Vitor, que o Senhor ajude ele nessa dificuldade que ele está, nessa situação, que o Senhor dê sabedoria, ele vai fazer agora um concurso, vai fazer uma prova, que o Senhor inspire ele lá, que ele venha entregar o melhor dele nessa prova. De repente você vê um irmão que está passando uma dificuldade no casamento. Pai, eu intercedo agora a favor da vida daquele irmão. Então, intercessão, a oração intercessória é o que? É você orar por alguém. Isso é uma oração intercessória. Aqui, ó. E a oração de agradecimento. Quando você terminar de orar, experimente orar agradecendo. Senhor, eu te louvo por aquilo que você tem feito na minha vida. Eu te louvo por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te louvo, eu te agradeço pelo teu agir na minha vida. Daí você começa então, você começa adorando e termina agradecendo. E no meio aqui você vai encaixando, mas tenta fazer em blocos. Você vai começar a ver um resultado diferente. Eu tenho feito muito nesses últimos dias, colocado um louvor de adoração, e eu tenho experimentado ficar alguns minutos na presença de Deus sem falar nada, só bendizendo Ele, só louvando. Não falo nada, não peço, não interajo, não faço nada. Experimente você gastar um tempo ali, uns 5, 10 minutos só na presença de Deus. Coloca uma música de fundo para criar um ambiente, e você vai ver o teu interior, as coisas começarem a mudar. Porque sabe o que nós precisamos para vencer o dia a dia? Nós precisamos de força. Nós vivemos numa época em que a sanidade mental das pessoas está muito comprometida. Essa é a realidade. Então, quem tem equilíbrio emocional hoje, ele pode dizer que ele está ostentando. Então nós precisamos o que nesse momento? A oração, ela vai ajudar. Eu postei no meu feed ontem um neurocientista falando sobre o poder da oração, como que a ciência está enxergando, o que eles descobriram, que a oração ela faz na nossa parte neural, na nossa parte emocional e até mesmo na nossa parte física. Porque quando você está bem emocionalmente, isso reverbera no corpo. Da mesma forma que quando você não está bem emocionalmente, tem uma coisa chamada doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que você começa a sentir no corpo. Você está mal emocionalmente, você está sob pressão e você começa a sentir dores. Você começa a sentir algumas coisas diferentes, algumas coisas estranhas. E isso, a ciência agora está descobrindo. E eles fizeram o teste com algumas pessoas que elas oraram. Eles acompanharam pessoas que têm um hábito de orar e pessoas que não têm. E eles viram o resultado que está. Então, o que eu oriento você a fazer a partir de hoje criar um hábito de oração. Pegue a oração e coloque ela como um estilo de vida para você. O que é um estilo de vida? A oração ela tem que começar a ser uma coisa constante. Do mesmo jeito que você toma banho, do mesmo jeito que você acorda e que você se alimenta, do mesmo jeito que você faz as suas necessidades básicas, você tem que colocar a oração com um hábito na tua vida.